Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michele Mello, diretora da Escola Infantil Corina Novelino de Tupã, sou educadora parental, educadora da primeira infância em disciplina positiva, professora universitária e estou aqui com vocês hoje para a gente falar um pouquinho sobre um tema muito importante. Vamos aprender alguns recursos importantes para lidar com a raiva, com o ataque de explosão emocional da nossa criança? Então vamos lá. Nós precisamos compreender o funcionamento do cérebro da criança. O nosso cérebro é muito complexo, dividido em várias partes. E hoje nós vamos tratar de duas somente, de forma bastante simplificada. Nós temos um hemisfério cerebral do lado direito e o lado esquerdo. O lado direito, ele é o lado da lógica, da racionalidade, ama a ordem, organizar as coisas, cumprir combinados, cumprir a lei. Já o lado direito do cérebro, esse hemisfério direito do nosso cérebro, ele é mais emoção. Ele é pura emoção, as emoções fortes, ele é mais holístico, ele é mais integral, ele é mais global, mais intuitivo, emocional. Então, esses dois lados do cérebro, eles têm funções diferentes, né? Eles têm tarefas distintas. E para que haja um funcionamento um bom funcionamento do cérebro, para que a criança se desenvolva cerebralmente, emocionalmente, de forma plena, precisa haver o quê? Integração desses hemisférios. E isso acontece quando? Na infância, gente, porque a criança ela não possui o desenvolvimento do cérebro completo na infância. Isso se dará por volta de 21 anos de idade. Então nós precisamos entender que nessa fase da infância a criança está desenvolvendo, construindo o seu cérebro. Então, vamos imaginar assim, a criança está tendo um ataque de raiva, que nós chamamos aí de birra, né? Mas é um ataque de raiva, uma explosão emocional da raiva. Ou ela está muito rígida, inflexível, ela quer porque quer alguma coisa e aquilo precisa ser cumprido. O que está acontecendo no cérebro dessa criança? Então vamos imaginar assim, a nossa criança está navegando por um lago e ela está bem no meio desse lago. Bem no meio, tranquila, passeando de bote, de caiaque. Então os pensamentos fluem, é possível resolver os problemas, qualquer desafio que chegar é facilmente resolvido, porque existe tranquilidade, pensamento reflexivo, pensamentos complexos, planejamento, existem habilidades para resolver problema, lidar com frustração. Acontece que se esse barco vai demais para o lado direito ou se ele encalha no lado esquerdo, acontecem esses problemas. Então, se o barco encalhar demais, no lado esquerdo dessa margem, ele perde o equilíbrio. O cérebro da criança para de funcionar de forma harmônica e fica preso na rigidez. Se eu não fizer desse jeito, eu não vou para a escola. Se eu não tiver aquele meu ursinho colorido, não sei, eu não vou ao médico. Se não acontecer dessa forma, eu não vou fazer desse jeito. E a criança fica inflexível. É porque ela encalhou num emaranhado de arbustos ali da margem da rigidez. O outro lado da margem é o lado do caos emocional. A criança perde completamente a ordem, a organização dos seus sentimentos, das suas emoções, e ele entra em caos emocional. É quando geralmente acontecem os ataques, que nós chamamos de birra, as explosões emocionais. Então a criança perdeu totalmente o seu lado racional, o seu lado lógico, o seu lado de ordem interna. Então, se isso aconteceu e ele foi demais para esse lado do barco, do cérebro, nós podemos ajudar ou piorar de acordo com a nossa atitude com a criança nesse momento. Então, vamos pensar, não adianta nesse momento que a criança está no caos, mergulhada no caos, na margem do caos, em que tudo é muito intenso, as emoções fortes dominam e ela perdeu a razão temporariamente. Se nós chegarmos com mais caos, se nós chegarmos impondo, gritando, punindo, isso só vai piorar.
Só vai piorar. Nesse momento, não adianta dar sermão, não adianta querer que uma criança de 2, 3 anos de idade tenha a lógica de um adulto, porque o seu cérebro ainda está em desenvolvimento e ela encalhou no lado do caos. Esse é o momento para que nós possamos ajudar a criança a integrar os seus dois lados do cérebro, o que fará com que ela desenvolva inteligência emocional, recursos para lidar com frustração, saber resolver os problemas. E é agora, na infância, que nós construímos isso. Ou então, se nós somos punitivos, se nós mandamos ficar quieto, isso não é motivo, nesse momento ela pode engavetar em sua memória da infância várias dificuldades emocionais que virão à tona ao longo de toda a sua existência e na personalidade do futuro adulto. Então, como fazer? Nós precisamos integrar esses dois lados do cérebro. Nesse momento do ataque de raiva ou de uma rigidez muito grande, é hora de ajudar a integrar. Como que faz para integrar? Com conexão. Conexão emocional. O adulto precisa ter calma, tranquilidade, entender o que está acontecendo no processo dessa criança, cerebralmente o que acontece com ela, para poder ajudar. Então a conexão emocional é quando o adulto se coloca em conexão profunda com a criança, entende os motivos que levaram essa criança a esse ponto, ou mesmo que não entenda, busca compreender para auxiliar. Empatia, se coloca no lugar, aí é o não julgamento. Nós vamos buscar compreender essa criança para tirá-la desse caos ou tirá-la dessa rigidez, para que ela não fique estacionada por muito tempo, né? Para que ela aprenda a desenvolver inteligência emocional e lidar com emoções difíceis e fortes, né? Então, conexão, fazer essa conexão profunda, a criança se sentindo compreendida, ela já acalma. Ela já começa a tranquilizar e voltar pro meio, né? Pro meio desse lago, abandonar a margem do lago e voltar pro meio do lago. Então não grita, não dê sermão, não puna, não é hora. A hora de disciplinar a criança é quando ela está calma, é após o processo, quando ela saiu do caos ou saiu da rigidez, né? Aí é a hora de educar a criança, de disciplinar, de ensinar as coisas para a criança, porque ela está reintegrada novamente, né? Então, quando a criança está muito presa, você tem que entender se ela está presa na rigidez ou se ela está presa no caos emocional. Isso é fácil, né? Porque o caos emocional a gente conhece bem, quando a criança está totalmente fora de si. Então, nesse caso, nós precisamos ajudá-la a vencer esse estado. Como que faz? Se a gente chegar e falar, não chora, isso é uma bobagem, isso não é motivo para isso, o caos vai piorar, né? Então, senta, olha para a criança com compreensão. Se ela aceitar um toque, um abraço, posso te abraçar? Posso te ajudar? E diga, nomeie aí o que ela está sentindo. Eu percebi que você está muito frustrada, muito chateada. Eu também fico assim. Valida o sentimento dela, né? Valida essa emoção. Isso já acalma a criança e faz com que ela volte para o meio do rio, no meio do lago. Conte histórias para ela. Você pode contar a própria história. Olha, eu sei que você está assim porque você brigou com o seu amigo na escola. Eu sei que você está assim porque você queria muito esse brinquedo ou esse doce e agora você vai almoçar. Eu sei que eu também me sinto assim e quando eu me sinto assim, eu faço assim e tal. Vai contando histórias para ela. Você pode contar a história do problema dela ou a sua história, mostrando que você também tem pontos vulneráveis e que você lida com as suas emoções dessa forma. Isso faz com que ela saia daquele caos e vá aos poucos prestando atenção no que você diz. E ao prestar atenção, focando no que você fala, ela se desvia do caos ou da rigidez e retoma a racionalidade e se acalma. E depois de acalmada, aí é o momento de combinar, de conversar, de estipular aí novos combinados com a criança. Isso é desenvolvimento da inteligência emocional para toda a vida. Isso se constrói na infância. Se nós queremos adultos felizes, autônomos, com disciplina, responsabilidade, sabendo lidar com frustração, resolvendo problemas da vida de forma emocionalmente saudável, é na infância que nós construímos essa base junto com as nossas crianças. E a educação positiva nos ajuda muito nessa construção de um futuro feliz. Então, uma semana de muita luz aí para vocês,
de boas construções e de boa integração cerebral. Um grande abraço!